Deus mandou um recado para o narcisista. Você precisa ver. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha uma mensagem específica para aqueles que machucam os outros através do narcisismo? Hoje vamos descobrir juntos uma verdade que pode mudar completamente a perspectiva sobre essa questão tão dolorosa que afeta milhões de pessoas. Vivemos em uma era onde o narcisismo parece estar em alta. Pessoas que manipulam, controlam e destroem vidas ao seu redor, sempre colocando-se no centro de tudo. Mas aqui está algo que poucos percebem. Deus não está silencioso diante dessa realidade. Ele tem um recado claro, direto e transformador. O narcisismo não é apenas um transtorno psicológico, é uma condição espiritual que revela o coração humano em rebelião contra o próprio Criador. Quando alguém se coloca no lugar de Deus na vida dos outros, quando exige adoração e submissão total, quando destrói a dignidade alheia para inflar o próprio ego, está cometendo um dos pecados mais antigos da humanidade. C.S. Lewis, em sua obra Mero Cristianismo, nos alerta: o orgulho é o grande pecado, o vício essencial. Foi através do orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental completamente anti-Deus. Este recado divino não é apenas uma condenação, é também um chamado ao arrependimento e à transformação. Deus conhece o coração humano melhor do que nós mesmos, e sua mensagem para o narcisista carrega tanto justiça quanto misericórdia. A Bíblia nos mostra em Ezequiel 28:17: teu coração se exaltou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Essas palavras, originalmente dirigidas ao rei de Tiro, ecoam através dos séculos como um espelho para todos aqueles que se perderam no labirinto do próprio ego. Mas qual é exatamente esse recado? Deus está dizendo ao narcisista que sua máscara está caindo, que suas manipulações não passam despercebidas aos olhos divinos. E que chegou a hora de uma escolha crucial: continuar no caminho da destruição ou aceitar a humildade que leva à verdadeira grandeza. Este não é um tema que devemos abordar com leveza. Milhares de pessoas sofrem diariamente nas mãos de narcisistas. Cônjuges manipulados, filhos emocionalmente negligenciados, amigos traídos, comunidades divididas. O sofrimento é real e Deus vê cada lágrima derramada. O narcisismo se manifesta de formas devastadoras na vida cotidiana, criando um rastro de destruição emocional e espiritual que poucos compreendem completamente. Não estamos falando apenas de alguém vaidoso ou egocêntrico. Estamos diante de um padrão comportamental que corrói relacionamentos e destrói vidas. Na prática, o narcisista constrói um mundo onde ele é o Sol e todos os outros são planetas que devem orbitar ao seu redor. Eles manipulam através do amor intermitente, criam dependência emocional, usam a culpa como ferramenta de controle e distorcem a realidade para manter sua posição de superioridade. É um sistema diabólico que aprisiona tanto a vítima quanto o próprio agressor. A Bíblia nos apresenta exemplos claros desse comportamento. O rei Nabucodonosor, em Daniel 4, representa perfeitamente o narcisista que se perdeu em sua própria grandeza. Ele declarou: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Imediatamente Deus permitiu que ele perdesse a razão e vivesse como um animal no campo, até que reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O padrão se repete ao longo da história. Herodes,
Quando os magos não retornaram para informá-los sobre Jesus, ordenou o massacre de crianças inocentes. Sua sede de controle e adoração era tão intensa que preferiu cometer genocídio a aceitar que outro pudesse ser maior que ele. No cotidiano moderno, vemos isso em relacionamentos onde um cônjuge controla cada aspecto da vida do outro, em pais que usam os filhos como extensões de seu ego, em líderes religiosos que exigem submissão total e inquestionável. O narcisista cria um ambiente tóxico, onde a verdade é distorcida e a realidade é reescrita constantemente. C.S. Lewis observou com precisão: a humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. O narcisista faz exatamente o oposto. Vive obcecado consigo mesmo, incapaz de ver o mundo através dos olhos de outras pessoas. As vítimas dessas dinâmicas frequentemente desenvolvem trauma complexo, ansiedade, depressão e uma profunda confusão sobre sua própria identidade. Elas começam a questionar sua sanidade, suas percepções e até mesmo seu valor como seres humanos. Este é o fruto amargo do narcisismo, a destruição sistemática da dignidade humana. O que torna isso ainda mais trágico é que muitos narcisistas conseguem manter uma fachada pública impressionante. São carismáticos, bem-sucedidos, admirados por muitos. Porém, por trás das portas fechadas, revelam sua verdadeira natureza. Como Jesus disse em Mateus 23, 27, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Deus vê além da máscara. Ele conhece cada manipulação, cada mentira, cada momento em que a dignidade de outro ser humano foi pisoteada em nome do ego inflado. E seu recado está chegando com força crescente. A solução espiritual para o narcisismo começa com uma verdade revolucionária. Apenas Deus pode quebrar as cadeias do ego inflado. Não se trata de terapia convencional ou técnicas de autoajuda. Estamos lidando com uma questão espiritual que requer intervenção divina. Jesus Cristo ofereceu o antídoto perfeito para o narcisismo quando disse em Mateus 11, 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A mansidão e humildade de Cristo são o oposto absoluto do orgulho narcisista. O caminho da transformação passa necessariamente pelo vale da humilhação. Como Deus permitiu que Nabucodonosor perdesse sua sanidade até reconhecer a soberania divina, hoje ele continua usando circunstâncias para quebrar o orgulho daqueles que se exaltam. Não é crueldade, é misericórdia em ação. Paulo de Tarso exemplifica essa transformação radical. Antes de seu encontro com Cristo, era um narcisista religioso que perseguia cristãos para alimentar seu ego e posição social. No caminho de Damasco, foi literalmente derrubado de seu cavalo, uma imagem poderosa da humilhação necessária para a cura espiritual. Depois dessa experiência, ele escreveu, Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3, 7. C.S. Lewis, em O Grande Divórcio, retrata brilhantemente essa luta interna. Ele mostra como o orgulho se torna uma prisão que a própria pessoa constrói, e como a libertação exige a renúncia radical ao ego. Há apenas duas espécies de pessoas no final: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas para quem Deus diz no final, seja feita a tua vontade. A fé genuína é incompatível com o narcisismo. Quando alguém verdadeiramente encontra Deus, reconhece sua pequenez diante da majestade divina.
Isaías experimentou isso quando teve a visão do trono celestial. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. O discernimento espiritual também é fundamental para lidar com narcisistas. Jesus nos ensinou: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Isso significa que devemos reconhecer os padrões destrutivos sem perder a compaixão, estabelecer limites firmes sem se tornar amargos. Para aqueles que convivem com narcisistas, a solução não é tentar mudá-los. Isso é prerrogativa divina. Nossa responsabilidade é proteger nossa própria alma enquanto oramos pela transformação do outro. Como Jesus lidou com os fariseus? Falou a verdade claramente, estabeleceu limites, mas nunca perdeu o amor pelos perdidos. A oração intercessória tem poder transformador. Quando oramos por um narcisista, não estamos pedindo que Deus seja bonzinho com ele. Estamos pedindo que Deus faça o que for necessário para quebrar as cadeias do orgulho e trazê-lo ao arrependimento. Viver essa verdade nos dias atuais exige sabedoria prática combinada com firmeza espiritual. Não podemos ser ingênuos sobre a realidade do narcisismo, mas também não podemos perder a esperança na capacidade transformadora de Deus. Primeiro, é crucial estabelecer limites bíblicos claros. Jesus mesmo se afastava das multitudes quando necessário, Lucas 5,16, e não confiava seu bem-estar emocional a pessoas não confiáveis, João 2,24. Isso não é falta de amor, é sabedoria espiritual em ação. Na prática, isso significa não aceitar manipulação emocional, não permitir que distorçam a realidade para seu benefício, e não assumir responsabilidade pelos sentimentos ou comportamentos do narcisista. Você pode amar alguém à distância quando a proximidade se torna destrutiva. Um erro comum é acreditar que devemos dar a outra face indefinidamente. Mas Jesus estabeleceu limites claros quando necessário. Ele confrontou os fariseus diretamente, chamou Herodes de raposa e até mesmo limpou o templo com firmeza. Amor verdadeiro às vezes requer confrontação corajosa. Para aqueles que são casados com narcisistas, a situação é particularmente desafiadora. O princípio bíblico é claro: Deus odeia o divórcio, mas Ele também valoriza a dignidade humana. Buscar aconselhamento pastoral, criar uma rede de apoio sólida e, em casos extremos, buscar separação física para proteção são passos que podem ser necessários. A autodisciplina espiritual torna-se ainda mais importante nessas situações. Jejum, oração, estudo bíblico e comunhão com outros crentes são ferramentas essenciais para manter a perspectiva correta. Como diz Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Evite o erro de tentar evangelizar o narcisista através de argumentos ou confrontações constantes. Isso geralmente resulta em mais manipulação e distorção. Seu testemunho silencioso e sua transformação pessoal falam mais alto que 1000 palavras. Outro erro comum é isolar-se por vergonha ou medo de julgamento. A comunidade cristã deveria ser um lugar de refúgio e cura, não de julgamento adicional. Procure irmãos maduros que possam oferecer apoio genuíno e oração consistente. Para os próprios narcisistas que podem estar assistindo a isso, saibam que ainda há esperança. O recado de Deus não é de condenação final, mas de chamado urgente ao arrependimento. Como está escrito em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
A chave está na humildade genuína, reconhecer o mal causado, buscar perdão das vítimas sem expectativas e submeter-se ao processo de transformação que Deus quer realizar. Não é um caminho fácil, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. Chegamos ao final desta jornada de revelação com corações esperançosos, porque a última palavra sempre pertence a Deus. Ele é especialista em transformar corações de pedra em corações de carne, em trazer luz onde só havia trevas, em restaurar o que parecia completamente destruído. Se você tem sofrido nas mãos de um narcisista, quero que saiba que sua dor não passou despercebida aos olhos de Deus. Cada lágrima derramada foi contada, cada ferida foi vista, cada momento de desespero foi acompanhado pela presença divina. Você não está sozinho nesta batalha. O recado de Deus para o narcisista está sendo entregue de maneiras que apenas ele conhece. Talvez através de circunstâncias que quebrem o orgulho, talvez através de consequências naturais de suas escolhas, talvez através de um momento de revelação divina, como Paulo experimentou. Nossa parte é confiar no tempo perfeito de Deus. Para aqueles que se reconhecem no comportamento narcisista, este é o momento da sua vida para uma decisão radical. Deus está estendendo sua mão em misericórdia, oferecendo uma chance de recomeço que você não merece, mas que Ele graciosamente oferece. Não endureça seu coração como o Faraó fez. Cada vez que rejeitamos a voz de Deus, fica mais difícil ouvi-la novamente. C.S. Lewis nos lembra que não há pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Nações, culturas, artes, civilizações, estas são mortais, e suas vidas são para nós como a vida de um mosquito. Mas são imortais aqueles com quem brincamos, trabalhamos, casamos, desprezamos e exploramos. Cada pessoa tem valor eterno aos olhos de Deus. O futuro pode ser diferente. Relacionamentos podem ser restaurados, feridas podem ser curadas, corações podem ser transformados, mas isso exige arrependimento genuíno e submissão à obra de Deus na vida. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai Celestial, neste momento, trazemos diante de Ti cada coração ferido pelo narcisismo e cada coração endurecido pelo orgulho. Para aqueles que sofreram, concede cura, restauração e a certeza de que Tu és o seu defensor. Para aqueles que causaram dor, concede arrependimento genuíno e transformação radical. Quebra as cadeias do ego, humilha o orgulhoso, exalta o humilde. Que Tua justiça e misericórdia se encontrem nesta situação. Use estas circunstâncias para a Tua glória e para o bem daqueles que Te amam. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, Deus está no controle. Ele vê o fim desde o princípio, e seus planos sempre incluem esperança e futuro para aqueles que confiam nele. Continue firme, continue orando, continue crescendo espiritualmente. Sua vitória já está garantida em Cristo. Não esqueça de compartilhar nos comentários o que mais te marcou nesta reflexão. Você já viveu algo assim? Está conseguindo aplicar esses princípios? Se já venceu, conte seu testemunho para fortalecer outros que ainda estão na batalha. Se ainda está lutando, receba coragem através das experiências compartilhadas aqui. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Siga o canal para mais reflexões que podem transformar sua perspectiva e fortalecer sua fé. Juntos somos mais fortes e em Cristo somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de Lewis.